Neste exato momento, Daniel Chapo está em uma visita presidencial aos Estados Unidos da América. O problema é que Trump não recebeu Daniel Chapo. E toda essa situação embaraçosa acaba levantando algumas questões muito importantes. Primeiro, por que é que Trump não recebeu Daniel Chapo na Casa Branca? Segundo, quais são ou quais serão as consequências positivas e ou negativas de Daniel Chapo não ter sido recebido por Donald Trump na Casa Branca? E número 3, quais são as percepções? Qual é a percepção que Donald Trump acaba passando para as pessoas, para a mídia, para o mundo, ao não receber o presidente da República de Moçambique na sua Casa Branca? E por fim, a última questão, por que é que Trump tem um histórico de humilhar muitas vezes os líderes africanos? Vou responder todas essas questões aqui, vos convido a ficarem comigo até o final. Saudações, meu povo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E sem mais delongas, portanto, vamos à primeira questão. E aqui nós vamos começar, portanto, com as consequências positivas que Daniel Chapo, bem como seu governo, podem ter, portanto, com esta mesma viagem. Primeiro é que Daniel Chapo, ao ser recebido pelo governo Trump, lá no fundo significa que o governo de Daniel Chapo é reconhecido, porque em teoria os Estados Unidos não iam receber uma figura que alega ser o líder de um país, sendo que eles não reconhecem essa figura como líder do país. Me desculpem, família, uma informação muito importante. Na verdade, Daniel Chapo não foi recebido por nenhum membro da administração Trump no aeroporto, até onde nós sabemos, né? Na verdade, ele foi recebido pelos embaixadores moçambicanos que trabalham naquele país, e quase ninguém, senão ninguém da administração Trump realmente se preocupou em ir no aeroporto para receber, portanto, Daniel Chapo. Essa informação que fique muito clara. Vamos continuar, portanto, com o vídeo, porque tem muitas informações que vocês ainda precisam saber. Eu acho que essa viagem realmente foi um desastre do ponto de vista simbólico e para a imagem de Daniel Chapo, do governo moçambicano e para os líderes africanos. Vamos continuar com o vídeo. O fato de Daniel Chapo estar lá, ele vai chamar a atenção e vai ser visto por outras figuras como presidente, tanto pela mídia, tanto pelas pessoas, tanto pelas figuras ali sociais, por aí vai. É algo que ele ganha muita atenção, portanto, nessa situação toda. Os pontos negativos aqui, continuando, né? Os pontos negativos aqui é o fato de ele não ter sido recebido pelo próprio Trump, significa que ele não tem tanto prestígio. Foi desprestigiado, né? Nós conseguimos perceber que quando um líder vai a um outro país, ele é recebido exatamente pela liderança. Só que não foi o caso aqui. Ele foi recebido pelo vice-presidente, o J.D. Vance. Eu quero deixar uma frase muito importante aqui que vai fazer sentido lá na frente. Mas primeiro prestem atenção na frase. Quando uma mulher tem interesse em ti, ela responde tuas mensagens sem demora. Quando tu ligas e ela não responde naquele momento, logo que ela vê de que fulano me ligou, ela liga, se preocupa em ligar, manda mensagens e por aí vai. Tu consegues perceber que a pessoa tem interesse dessa forma. Quando tu não ligas, ela liga. Isso demonstra, significa que a pessoa tem interesse. Guarda muito bem essas informações. Vamos continuar. Voltando aqui aos pontos negativos que, portanto, o Daniel Chapo acaba realmente obtendo, ou que acabou obtendo nessa mesma viagem. Primeiro foi a questão do desprestígio. Como eu falei, ele saiu muito desprestigiado porque não foi recebido, portanto, pelo próprio Donald Trump. Vamos entender ainda por que Donald Trump não recebeu Daniel Chapo. Fiquem comigo aqui até o final deste vídeo. Vamos entender quais são essas mesmas causas. Mas para além do desprestígio total que ele acabou sofrendo, ele também foi demonstrado ter uma certa irrelevância. Ou seja, o governo moçambicano foi conotado de certa forma, né? É claro que isso não foi verbal, mas nós conseguimos perceber que isso foi uma espécie de sinal de irrelevância do governo moçambicano, do país, da estrutura política moçambicana, nas grandes, portanto, estruturas políticas, dentro da economia, dentro portanto, das questões sociais, mundiais e por aí vai. Muitas das vezes as cerimônias em que Moçambique é convidado costumam ser simplesmente cerimônias simbólicas, não porque realmente Moçambique é muito relevante. E esta situação em que o Daniel Chapo não foi recebido pelo Trump realmente acaba sinalizando essa ideia, esse mesmo fato. Ele não recebeu Daniel Chapo, não recebeu o governo moçambicano porque não é relevante. Pelo menos este é o sinal que eu entendi e que alguns especialistas também entenderam em relação a essa mesma questão. É triste, é muito triste. De qualquer modo, é uma situação que realmente aconteceu. Moçambique não é relevante para Trump.
não é muito relevante. Ou seja, ele tem assuntos muito mais importantes para ter que tratar, para ter que cuidar. E respondendo à questão do porquê que Trump não recebeu exatamente Daniel Chapo, isso é porque Trump neste exato momento também se encontra em uma viagem na Ásia, onde ele vai se encontrar com outros líderes. Conseguem perceber a situação? Ele vai se encontrar inclusive com o líder Xi Jinping, que é o líder, portanto, da China. O que significa que Xi Jinping é muito mais importante para Trump do que Daniel Chapo. É uma tristeza. Nosso país é esse aqui, né? Então, essa é a imagem que nos foi deixada, desprestígio total e irrelevância, portanto, do governo moçambicano. Eu acredito, inclusive, que Daniel Chapo, o governo moçambicano, deve, com certeza, ter mandado algumas cartas informando sobre essa questão da viagem, por aí vai. Devem ter agendado isso, talvez há semanas ou meses, para haver esse mesmo encontro. Só que acontece que Trump tem coisas mais interessantes, com muito mais valor para tratar do que simplesmente se encontrar com o Daniel Chapo ou o governo moçambicano. Porque vamos lá pensar cá entre nós, ele pode colocar do lado da China, a maior economia do mundo, inclusive ele vai se encontrar com Xi Jinping, que é o presidente da China, estará no Japão, vai visitar a Coreia do Sul, são economias gigantes. Então ele coloca na balança, me encontrar com essa gente aqui ou me encontrar com Daniel Chapo. Vocês sabem qual é o resultado. Ele prefere se encontrar com potências mais relevantes dentro da estrutura global, né? Então essa é uma das causas, foi uma das causas, e numa situação em que ele realmente deve ter recebido, não estou a dizer que ele recebeu, mas com certeza deve ter recebido algum tipo de informação acerca, portanto, da visita de Daniel Chapo, portanto, ao seu país, e ele disse, não é nada, não tem muita importância isso aqui. E isso se conecta com aquela questão que eu falei. Quando alguém tem interesse em ti, ela responde às tuas mensagens, às tuas chamadas, às tuas cartas e por aí vai, interage contigo. Mas aqui nós percebemos que não foi exatamente isso que aconteceu. Na verdade, ele delegou a função. Deixa, pode ficar com o vice-presidente, o J.D. Vance, vão falar entre eles. Eu tenho assuntos muito mais importantes para tratar. Exatamente assim como as mulheres fazem. Quando uma mulher tem um assunto mais interessante para tratar, não vai te atender, não vai te tratar, não vai falar contigo. Isso que fique claro. E voltando aos pontos do porquê que Trump não recebeu, né, o Daniel Chapo, não estou aqui para desmerecer, portanto, o governo Chapo ou o próprio Chapo. Não, só estou a falar aquilo que eu consegui perceber, aquilo que é a minha percepção em relação a esta parte toda. Conforme falei do ponto positivo, só pelo fato de Daniel Chapo ter sido recebido lá, já demonstra que, de certa forma, o governo americano manda um sinal de reconhecimento de que Frelimo é que governa Moçambique, de que Chapo é o que é presidente de Moçambique, por aí vai. Esse é um ponto positivo em relação a essa questão toda. Vamos continuar aqui, portanto, respondendo também uma questão muito importante aqui, do porquê é que realmente Trump tem esse histórico de desprezar líderes africanos. Uma vez o presidente sul-africano foi visitar, portanto, Donald Trump, e saiu lá escorraçado. Foi uma situação realmente muito triste, e Trump tem essa particularidade, mas não só Trump, como também o próprio J.D. Vance, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, portanto, dos Estados Unidos. Ele também tem essa característica, na verdade, muito mais agressiva em comparação, portanto, com o próprio Donald Trump. Então, nós não sabemos como é que vai ser a conversa lá, e duvido também que o próprio Daniel Chapo seja recebido na sala oval, contra toda estrutura ali. É possível que eles se encontrem no escritório, talvez, ou num outro ambiente, mas numa sala oval, duvido que isso aconteça. E olha que essas viagens, né, tanto a viagem de Daniel Chapo, tanto a viagem do presidente norte-americano, já estão marcadas praticamente para as mesmas datas, só que Trump simplesmente incumbiu a uma outra pessoa, não quis saber talvez dessa situação, toda dessa visita e por aí vai. Só que tem um ponto positivo também que eu acho que acabei esquecendo de abordar. Desta vez Daniel Chapo não levou muita gente, aparentemente levou só 5 pessoas por aí. Acho que não chegam nem 10 pessoas. Pelo menos essa parte aí foi uma parte positiva. Poupa dinheiro, né? Poupa dinheiro aí do Estado, né? E me desculpem pela mudança de cenário, meu povo, é que realmente acabei percebendo que acabei não gravando uma parte importante, né? Pela correria, acabei não falando de um ponto importante do porquê que Donald Trump tem realmente um histórico de humilhar, portanto, de menosprezar líderes africanos, né? Eu acredito que deve ser pelo histórico que os líderes africanos têm de corrupção, né? Não estou a dizer que Daniel Chapo é corrupto, estou a dizer que líderes africanos, muitos deles têm esse histórico, né? Então Donald
Donald Trump meio que ele não vê realmente aquelas pessoas como pessoas relevantes, importantes, porque vários países africanos ao longo do tempo demonstraram de que os seus líderes muitas das vezes usam suas riquezas muito mais em detrimento da sua própria barriga, ao invés de o próprio povo, né? Ao invés de ajudar o próprio povo, o próprio país e por aí vai. Eu acho que essa é uma qualidade que o próprio Trump não aprecia e ele vê essas pessoas, né? Muitos, a maior parte dos líderes africanos como pessoas que realmente não merecem tanta atenção, porque são pessoas que muitas das vezes não usam a sua riqueza realmente para um bem maior, mas sim em relação à sua própria barriga, né? Muitos líderes africanos têm realmente essa situação toda. O líder, por exemplo, Ramaphosa, né? Ele foi menosprezado no encontro que ele teve com Trump. Foi uma situação assim meio muito embaraçosa, na verdade, né? Então, ele não vê valor, portanto, nos líderes africanos. Essa é que é a verdade, né? Ele não vê, portanto, o valor nos líderes africanos e ele deixa claro. Tanto quando, por exemplo, ele tem essas suas viagens, por exemplo, essa viagem que foi marcada praticamente na mesma data, eu acredito que o governo moçambicano havia agendado, pediu para reagendar e por aí vai, só que o Trump talvez achou não importante, não relevante realmente tratar esses assuntos. Ele está preocupado com a Venezuela, está preocupado com a China, está preocupado com a Rússia, com a Ucrânia, Europa, Japão e aqueles outros países que estão ali, portanto, em volta, né? Moçambique não é relevante, ainda mais pelo fato de vários líderes africanos realmente serem muito menosprezados por ele mesmo, né? Ele não vê tanta relevância, portanto, nos líderes africanos. Este era o vídeo que eu queria trazer para vocês poderem realmente pensarem acerca da nossa relevância no mundo, né? O sinal realmente que foi passado, a percepção, portanto, que Trump acabou passando para nós é de que realmente não somos relevantes para merecermos a atenção dele, sendo que existem situações muito mais urgentes no seu ver, né? No ver do próprio Donald Trump. No qualquer modo, deixem aquele like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificação para podermos receber todos os próximos vídeos. É de extrema importância que vocês façam isso. É isso, nos vemos no próximo episódio.